Bom dia, queridos. Eu sou o pastor Márcio Bretas e mais uma vez estamos juntos no programa Semeando Vida. Quão bom, querido, é estarmos unidos aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor. Está conosco aqui o meu amigo pastor Fabiano Cônsolo. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Juan, pastor Márcio. Bom dia você que está nos ouvindo, nos assistindo. Temos certeza que Deus vai falar profundamente com você hoje. Amém. Está conosco também o pastor Juan Cruz, vai estar ministrando uma palavra para nós nesse momento. Que você possa abrir o teu coração, querido, porque Deus tem uma palavra para você. Graça e paz, bom dia, pastores, bom dia você que nos acompanha. É sempre bom estarmos juntos. Quero compartilhar a palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Fala sobre uma cura que Jesus fez. O ministério de Jesus ele é marcado por cura, libertação, ensino. São as diversas ações, né? Compaixão, multiplicação. E esse texto fala sobre um momento em que Jesus ele é surpreendido. Eu fico pensando em que momento Deus, em Jesus, pode ser surpreendido. Eu acredito que isso é possível quando Jesus entrou ou entra em algumas pessoas, né? E aí isso é capaz de surpreender o próprio Deus. Olhar como se estivesse olhando num espelho. Ver a sua própria imagem voltando a ser revelada na sua criação. Porque foi isso que ele fez no Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O fato é que Jesus veio restaurar essa imagem. E aqui nesse capítulo 2, essa imagem ela começa a ficar realmente visível na pessoa de alguns homens desse texto. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que o lugar não tinha espaço, nem junto à porta e nem dentro, enquanto ele então pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 amigos. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a tampa do telhado, da parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e por essa abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado então aquele paralítico. Vendo a fé daqueles amigos, que aqueles homens então naquele momento tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo: por que este homem fala assim? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecado a não ser o próprio Deus? Jesus então percebeu em seu espírito que era isso que eles estavam pensando, e então disse uma palavra a eles: por que vocês estão remoendo essas coisas dentro do seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua cama e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: e eu lhe digo, levante-se, pegue a sua cama e volte para casa. E no mesmo instante ele levantou-se, pegou a cama e saiu à vista de todos, que atônitos muitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então Jesus ele fica surpreendido nesse mesmo lugar, nessa mesma reunião, com dois tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoas aqui são esses 4 amigos, que se deparam com a dificuldade, mas a compaixão, o amor, a solidariedade, o desejo de fazer algo pelo outro era tão grande que eles lidam com a dificuldade, vencendo a dificuldade, levando esse homem até o telhado, abrindo uma abertura ali, fazendo uma abertura e descendo, para que aquela pessoa tivesse acesso ao mesmo poder que impactou aqueles homens. Ninguém, grave isso, se não foi impactado, não pode impactar.
O que esses homens estão fazendo é porque eles foram impactados em algum outro momento por Jesus. E dentro deles, aquele impacto não cabia neles. O que acontece, pastores, é que quando a gente é impactado por Jesus, o impacto de Jesus é tão grande dentro de nós que não cabe mais na gente. E por isso, não é uma ação aleatória. Por isso, a gente sente o desejo, a necessidade de impactar outros. E a gente percebe, pastor, ali, se a gente vê a expressão do evangelista Marcos, você imagine agora, pare e imagine essa cena. Esses homens subindo no telhado, o risco, cara. O esforço. O risco daquilo ali, de aquele telhado ceder e eles caírem ali, a convicção deles de chegarem ao ponto, amarrarem uma corda. Para imaginar, cara, o trabalho de amarrar aquele homem ao leito, porque descer até Jesus significa o quê? Ei, temos que descê-lo em segurança. Temos que fazer, então, a perfeição... Afinal de contas, o cara já era paralítico, então, né? mas... Não precisava de mais problema. Com certeza, e as pessoas que ali embaixo estavam, ficaram atônitas. Você imagina aquela poeirada caindo em cima do povo, entendeu? Do telhado. Para imaginar. Entendeu? Muitas das vezes o que Deus faz, cara, é tão perfeito. E aquilo que o senhor colocou, muito bem colocado, o que está dentro de nós, o impacto desse evangelho, o impacto que nos alcançou, muitas das vezes a gente não consegue conter e segurar isso, e a gente tem essa atitude de levar e poder proporcionar, porque aqueles homens sabiam que só o que mudaria a história daquele homem se chamava Jesus de Nazaré. Eu queria fazer uma pergunta nessa manhã. Será com quem você tem andado? Tem capacidade de subir em telhados e descer com você? Ou tem te levado para lugares distantes de Jesus? Pastor Márcio. O legal, o interessante é que, imagina, Jesus ministrando ali, e vai acontecer algo lindo aqui, porque ele sabe todas as coisas, né? Vai acontecer algo tremendo aqui. E aí acontece um milagre, e aí você vê que não foi Jesus que foi até eles. Eles que foram até Jesus. Então existem milagres na nossa vida que Jesus vai passar por nós. Mas existem coisas, querido, que nós que temos que ir até Ele, né? Tem coisas que Ele vai vir até o encontro, mas tem coisas que é você que tem que se levantar e ir. E esses homens, os amigos ali, cara, porque o impacto que Jesus causa em nós traz uma alegria, né? uma certeza, uma mudança de vida que você vê o outro sofrendo e você quer que ele experimente aquilo que você está experimentando também. Então a igreja hoje tem acredito que, vivido muito pouco desse impacto. Você pega um cara como o apóstolo Paulo, por que ele fez o que ele fez? O impacto que ele recebeu com o encontro que ele teve com Jesus. Falou, rapaz, as pessoas precisam saber quem é Jesus, as pessoas precisam saber quem é esse cara, eles precisam saber quem eu era e quem eu sou hoje, o que Jesus fez na minha vida. E ele saiu, querido, levando... Mas isso é sinal de alguém que foi impactado verdadeiramente e que passa a partir do momento que esse impacto acontece, ser muito natural você querer impactar. Pois é. Porque, como eu disse, não cabe dentro da gente. Então, o que acontece? Vendo hoje, a gente entende que não tem tantas pessoas que foram impactadas assim. Entendeu? Aceitaram Jesus, tem a salvação. Mas o impacto, né, de você querer que outras pessoas vivam o que você está vivendo, eu acredito que está faltando isso. Pastores, está nesse mesmo texto a resposta para o que o senhor acabou de colocar. Eu acredito que ainda não há tantas pessoas com esse impacto, não é isso? O que diz o texto que acabamos de ler, de Marcos 2? Você que está acompanhando em casa, nos ouvindo, a reunião estava cheia. Cheia, lotada, não dá para entrar na casa. A reunião estava cheia, não tinha como acessar. E 4 homens fora da reunião têm uma atitude de... Agora a pergunta é, e quem estava dentro da reunião? Posso dizer que muitos até falaram deles, né? Esses caras estão malucos. O que eles estão fazendo? São doidos. Eu falei sobre 2 grupos, né? O que surpreendeu Jesus em fazer isso e o que surpreendeu Jesus estando dentro da reunião, ocupando um lugar. E diz a palavra que eles começaram dentro deles fazer o quê? Perdoar pecado.
Mas não é só Deus que faz? Ou seja, frequenta a reunião que Jesus está, quer estar perto de Jesus, mas não é para se relacionar, não é porque acredita totalmente, é porque quer ver, é porque quer entender, é porque quer questionar. Entendeu? Então, ou seja, ocupa um lugar, não é impactado, quando vê outro sendo impactado, duvida, questiona, mas ocupa um lugar. E põe em xeque, né? Pra que isso? Pra que isso aí? Né? Quantas das vezes? Pra que tá fazendo isso? Imagina dentro do coração deles. Agora, e aqueles que querem ser impactados e não conseguem entrar? A gente percebe muito isso. Aqueles que querem ser impactados não conseguem entrar porque tem muito espectador ocupando espaço. Aí, bloqueando. isso aí. Aí o que que acontece? Agora você imagina esses 4 amigos em cima do telhado vendo aquilo ali. Cara, a convicção, a certeza do que vale a pena. Agora você imagine, a Bíblia não vai relatar. Agora vamos aqui, imagine quando eles descem do telhado enquanto o cara lá embaixo com a maca. Viu, não falei com você? Tenho certeza que agora esse rapaz, ele não vai ter dificuldade nenhuma, numa próxima reunião, ele ser um dos 4 que vai subir. Um dia fizeram isso comigo, então hoje eu quero servir a outro que precisa. Essa é a engrenagem do reino. Eu sou impactado, agora eu sou pronto para impactar, e a gente vai vivendo. Essa é a dinâmica viva de um reino vivo. Agora, a dinâmica de uma religiosidade é a gente ocupar lugares que não servem para nada. A gente ocupa, questiona, pondera, acusa, sai das reuniões da mesma forma, na mesma inércia, sem produzir nada. E aí a gente comparando aquilo que são os acontecimentos da Bíblia, né? Existem pessoas, querido, que recebem, né? E continuam, mas buscando só para ela, né? Você vê, poderia ser amigos, mas como também poderia não. Estavam passando, viu o cara ali deitado, e talvez o rapaz até com desejo de ir até onde Jesus estava, mas não tinha como, e eles se prontificaram a ajudar aquela pessoa. Hoje, querido, muitas vezes a igreja tem olhado só para dentro, né? E não para fora, porque às vezes a gente passa perto de alguém que está gritando por socorro e a gente não tem tempo, a gente acha que não é o momento e a gente não ajuda, né? Então, esse paralítico é o mundo hoje, querido. Tá doente, tá enfermo, e muitas vezes a gente passa, mas não age como esses homens agiram. Espera aí que eu vou te apresentar alguém que pode resolver o teu problema. Espera aí que eu vou te levar até um lugar onde eu sei que você pode ser curado, né? Esse papel que esses homens fizeram de igreja, nós precisamos fazer, de trazer pessoas que estão enfermas para serem curadas. E muitas das vezes, né, pastor Márcio, a gente vê as pessoas gritando e a gente ouve o seguinte: já passei por coisa pior do que isso aí é bobeira. Então se coloca numa posição, mas entenda que o que você passou, Deus te deu capacidade de suportar. E o que essa pessoa está passando e gritando, muitas das vezes ela já perdeu a esperança, já perdeu aquilo que o estímulo, a força, né, pastor? Sabe o que eu acho interessante? Ver a memória agora aqui, a história de Jó. Quando os amigos foram ter com ele, ainda que depois eles falaram um monte de coisa, acusaram Jó de pecado, tô falando disso. Mas no momento que eles encontraram com Jó, Cara ali, ó. sentado com Jó ali, 7 dias, sem falar uma palavra, em silêncio. Rasgaram suas vestes, E ali, cinza na cabeça para poder se igualar. Meu irmão, Isso é misericórdia. meu irmão, isso é muito profundo. A palavra misericórdia significa descer ao nível de. Só é possível exercer misericórdia se você fizer uma interpretação a partir do mesmo nível daquela pessoa, do que aquela pessoa está passando. Então, de verdade, chegando ao final desse programa, essa palavra, ela resume uma coisa. A gente precisa refletir se estamos simplesmente frequentando reuniões ou se estamos sendo impactados. Porque quem é impactado vai impactar. Agora, quem frequenta reuniões vai questionar, vai ponderar, vai ocupar um espaço, tá certo? Vai ser um limitador ao invés de ser um ajudador. Então, que Deus te desperte nessa manhã, que você possa carregar
E entenda uma coisa: Deus já levantou pessoas para te carregar. Não ache que você está sozinho. No meio dos cenários caóticos, entenda uma coisa: Deus tem pessoas para te carregar e Deus tem pessoas para você carregar. Pense nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz e de bênção em nome de Jesus. Fique na paz, tenha um ótimo dia, em nome de Jesus.